Agora a questão 19 é uma questão sobre zoonoses, ok? Atualmente, com a criação de peixes intensificada, observa-se um aumento nas enfermidades acometendo esses animais. As enfermidades parasitárias constituem um alvo de preocupações no aspecto sanitário da criação de peixes, podendo ocasionar a redução da eficiência de assimilação de importantes nutrientes da dieta, a queda na taxa de crescimento, o aumento de susceptibilidade às infecções por agentes oportunistas. Gente, essa questão aqui é aquela típica questão de encher linguiça, tá? Se você tivesse lido diretamente essa parte aqui, ó, dentre as zoonoses transmitidas por pescados, destaca-se, tá? Você já pouparia o seu tempo, você ia falar, tá bom, a questão tá pedindo zoonoses transmitida por pescados, ok? O que você pode tirar de informação importante aqui da questão? Vamos ver se tem alguma coisa que a gente pode grifar aqui. Então, zoonoses de pescados, vamos ver. Criação de peixes intensificadas, aumento da enfermidade, enfermidades parasitárias, tá? Essa seria uma informação importante para anotar. Vamos ver. Então, você vê que ele está pedindo uma zoonose de pescado e está falando, em todas as questões aqui, todas as alternativas, ele está falando do Diphlobotrum, tá? Diphlobotríase. Você teria que saber da doença. Aqui na questão não tem nenhuma dica ou informação que fale da doença para você. Você teria que ter estudado essas doenças transmitidas por pescados, tá? Tem o Diphlobotrum, tem o Anisakis simplex também. E elas são bem comuns, não precisa estudar muitas dessas zoonoses para concurso, principalmente se for concurso de prefeitura, ok? A não ser que você vá fazer um concurso do mapa, por exemplo, então cai mais coisa de pescado, né? Então, alternativa A. O Diphlobotrum lanceolatum, que infecta somente peixes de água doce. Não, o Diphlobotrum, ele infecta peixes de água doce, salgada, né? Rios, mares, lagos, ok? Então, a alternativa A, você já excluiria, mas você teria que saber sobre a doença, ok? Diphlobotríase, uma parasitose pulmonar. Não. Diphlobotrum, intestino delgado, tá? E ele pode ficar enorme no intestino delgado. Pode atingir cerca de 10 metros de comprimento no homem, ok? Letra C. A diphlobotríase, que gera transtornos neurológicos, resultando em sintomas como a convulsão. Não, ela fica no intestino delgado, tá? E relativo a esse sistema digestório, o que nós poderíamos imaginar? Se você sabe que ela fica no intestino delgado, você já imagina náusea, vômito, diarreia, flatulência, deficiência na absorção de vitaminas, dor abdominal, emagrecimento, e em casos mais graves, até uma obstrução intestinal ou do ducto biliar, tá? Então, você poderia eliminar essa também. E qual uma outra zoonose, por exemplo, que causaria transtornos neurológicos, resultando em sintomas como a convulsão? Você lembra? Sem ser a do peixe, tá? Isso é uma maneira de estimular sua memória, você lembrar de uma questão, tá? Isso quando você está estudando, não na hora que você está fazendo a prova, beleza? Mas você poderia pensar aí numa cisticercose, ok? Da tênia, cisticercose, tá? É sempre bom, enquanto você está estudando e treinando, você tentar fazer essas associações, né? Pensou em transtorno neurológico, em uma doença alimentar, se pensa na tênia, cisticercose, que é bem comum em alguns estados aqui do Brasil. Letra D. A diphlobotríase, uma parasitose intestinal causada pelo Diphlobotrum spp, tá? Seria essa o gabarito, como vocês podem ver, né? Isso que eu falo que é ruim, já tá marcado o gabarito na questão, então isso é meio chato, né? Não faz a gente pensar muito, mas tenta sempre responder e saber o porquê que tá certo e o porquê que tá errado. Isso vai ajudar bastante vocês, tá? A letra E. A diphlobotríase causada devido à ingestão do peixe infectado cru, ok? Permitindo que a larva Plerocercoide se torne adulta na traqueia humana, gerando a doença. Não, essa parte aqui tá errada, né? É uma doença que vai ficar lá no intestino delgado,
A larva vai crescer lá, fazer as proglótides dela lá, né? E enquanto você estiver infectado, você pode liberar ovos do parasita. E isso é um problema de saúde pública, né? Devido à falta de saneamento. Como a gente sabe, aqui no Brasil, várias regiões têm um grande problema com saneamento, né? Saneamento básico. E também com a ingestão de peixes e alimentos não inspecionados ou crus. Então, é um grande problema. E como que você evitaria isso? Bom, comendo alimento cozido, né? Mas caso vá comer um alimento cru, um peixe cru, por exemplo, existem maneiras de evitar de causar a morte desse parasita no peixe. Qual seria uma dessas maneiras? O congelamento profilático, por exemplo. Você pode congelar o peixe ali na temperatura adequada por pelo menos 24 horas, mas o recomendado, se eu não me engano, de cabeça aqui, eu não estou lembrando, mas eu acho que no mínimo 48 horas, porque tem algumas larvas que resistem 24 horas congeladas, né, algumas bactérias. Então, no mínimo 48 horas de um congelamento profilático para ser eficiente. Também evitar alimentos com artesanais, né, por exemplo, um peixe defumado caseiro, de forma caseira. A defumação pode ser que ela não seja eficiente, né? Diferentemente da industrial, que é mais eficiente. E a defumação caseira pode ser que não elimine as larvas do alimento. Lembrando que esse congelamento profilático de 48 horas é para congeladores comerciais, tá? Aqueles que vão a menos 18. Pode ser por 48 horas daí. Agora, para congeladores domésticos, recomenda-se 7 dias de congelamento profilático. Se eu não estou enganado, é isso, tá bom? Então, peixe cru, mal cozido ou defumado de maneira caseira, você pode se contaminar com o Diphlobotrom. E outras doenças também. Os peixes mais acometidos, né, por essa larva é o salmão e a truta. Então, você que gosta aí de um temaki, um salmãozinho, um ceviche, saiba que pode ser esse o risco de infecção, tá? Então era isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? Vamos para a próxima aí, beleza?